Depois de alguns dias sem estar aqui, e hoje eu quero tratar de um tema bem interessante que tem a ver conosco e vamos entender aí quem é o maior, dessa cidade. O título é: quem é o maior pecador dessa cidade? Será que existe maior pecador ou menor pecador? Aqui nos conta a história de um tio e sobrinho. Eles estavam andando dentro do ônibus e de repente o tio, lendo a Bíblia, ele diz: aleluia, glória a Deus. E o sobrinho ficou um pouco pasmado com aquilo e de repente ele ficou um pouco envergonhado ao estar com algumas pessoas. Dias depois ele foi no consultório dentário e aí o sobrinho averigou para ver se não tinha algo diferenciado para que o tio não pudesse então, quem sabe, dar glória a Deus, aleluia, por algo que ele visse a bondade e a grandeza de Deus para com a vida dele. E de repente ele viu uma revista escrita Mariana, e essa revista explicava ali sobre a questão do mar e a profundeza do mar, e ele deu um grito novamente: aleluia. E o sobrinho: de novo, tio? Sim, meu filho, porque aqui eu entendo que, de acordo com Miqueias capítulo 7, versos 18 a 20, lá fala claramente que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele então glorificou a Deus dizendo aleluia. A Bíblia nos diz claramente que Deus prometeu perdoar cada um de nós. Hoje vamos entender quem é o maior pecador dessa cidade. Será que existe um maior pecador ou menor pecador? Convido você a abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. É um texto básico que todo mundo já conhece no Evangelho, no livro de João, que é epístola, como é chamado, lá no final da Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, ele nos tem um relato bem interessante a respeito disso, porque muitas vezes nós ficamos pensando o seguinte: será que de fato ou eu ou aquela pessoa é o maior pecador dessa cidade? Quem será? 1 João capítulo 2, verso 1 e o verso 2. A palavra do Senhor, ela começa dizendo o seguinte, capítulo 2, verso 1: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Com esse pensamento eu convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, na minha leitura da tua palavra, pedimos a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco neste momento. Perdoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Um fato interessante que aqui nós acabamos de ler em 1 João 2, 1 e 2, que Jesus é o nosso advogado. Se todavia alguém pecar, basta buscá-lo. Quando fala propiciação, porque ele morreu não só para as pessoas lá atrás, mas como para nós também na atualidade. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que cura, e Ele promete perdoar cada um de nós, independente daquilo que fizemos, ou já fazemos, ou iremos fazer. Mas o que é pecado contra Cristo, contra Jesus, contra o Espírito Santo? É claro que nós entendemos um pouco mais a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles trabalham numa só juntamento de unidade para salvar a cada um de nós. A gente entende claramente que quando existe um pelotão de soldados, o exército divide em 3 pelotões de 100, a gente entende que a divindade trabalha de forma diferente, mas unidos para salvar a cada um de nós. E quando nós vamos a Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que fala o Evangelho de João, capítulo 16, versos 7, 8 até o 13, porque o Espírito Santo tem essa função de convencer o ser humano daquilo que ele está errando, para levá-lo na convicção ao arrependimento para Deus.
Está lá em Romanos 2, verso 4. Mas quem é o maior pecador dessa cidade? O que leva a pessoa a pecar contra Deus? Em primeiro lugar, quando ela resiste em não ouvir a voz de Deus. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 7, a gente vê o discurso de Estevão. Estevão é um homem jovem, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, ele estava ali pregando a palavra de Deus. Em dado momento, Estevão fez um grande discurso. Aquelas pessoas eram um homem de incircuncidez, ou seja, era um homem de dura serviço, pessoas que não queriam saber de Deus, que não queriam ouvir a palavra de Deus, preferiam acreditar nos líderes da época, nos escribas, dos fariseus, homens, doutores, conhecedores da palavra, mas não praticantes da palavra de Deus. E depois daquele grande discurso, e aí dado o momento, eles não aguentaram com tanta raiva, falaram assim: temos que matá-lo. E perante várias testemunhas que ele estava, além de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, consistiu na morte de Estevão. E quando Estevão, quando ele começou a receber aquelas pedras sobre a sua cabeça, ele olhou para o céu e viu Jesus entronizado no trono, e disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz, e nas tuas mãos entrego a minha vida. E ele morreu com várias pedradas sobre a sua vida. Ele foi o segundo mártir a ser morto. O primeiro foi Abel. Então veja que ele fez um grande discurso falando da salvação de Jesus. Aí você olha e pergunta: será que aquelas pessoas também não eram grandes pecadores? Quando olhamos para a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê diversos exemplos de pessoas, de homens e mulheres que eram falhos e pecadores. Por exemplo, quando você olha para Abraão, quem foi Abraão? Mentiroso, um homem que sem futuro, se fosse na atualidade hoje. Você olha para Jacó, enganador. Você olha para Israel, pior. E você vê hoje na atualidade pessoas que resistem ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz do Espírito Santo. Qual a função do Espírito Santo? Convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, e nos preparar para o reino de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, em Isaías capítulo 30, 21, o profeta diz claramente que em algum momento as pessoas vão ouvir uma voz, para a direita ou para a esquerda, ó, esse é o caminho, andai por ele. Ou seja, quando você ouvir a voz de Deus, você irá então reconhecer e voltar-se para Jesus. Quando olhamos para Estevão, como falando do seu contexto histórico, os fariseus e os homens da época, membros do Sinédrio, homens que conheciam de tudo, eles falam assim: esse camarada está blasfemando contra Deus, pregando heresias, mas não quiseram ouvir o chamado de Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 30, diz que as pessoas elas vão se perder por pecado de omissão, erros cometidos na fraqueza, ou seja, entristece a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e se torna pecadores. Imagina agora você está diante de uma praça e vê um garoto colocando semente nas mãos e chamando o pombo para comer. De repente ele faz isso 1, 2, 3 vezes, até que ele espanta o pombo não vem mais na sua mão. Isso dá uma alusão para nós que Deus, Ele está nos chamando para a gente voltar para Ele, não apagar, não extinguir o Espírito, não se rebelar contra Deus, porque Saul se rebelou contra Deus ao buscar a feiticeira Endor, ou seja, buscar no espiritismo uma resposta para a sua inquietude da vida. A obstinação de Balaão ao combater o povo de Deus, ele foi morto. A gravidade dos pecados voluntários. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pergunta: o que é pecado? Aqui em João, aí onde você está, na Epístola de João, capítulo 3, verso 4, diz que todo aquele que pratica o pecado é a transgressão da lei de Deus. E no versículo 8 de 1 João 3, 8 diz claramente que aquele que peca pratica a obra do diabo, porque ele vive pegando desde a fundação do mundo. Portanto, o mundo está da forma que está hoje, porque o inimigo vem usando coisas hoje, vem usando a área política, religiosa, saúde, segurança,
para desvirtuar o povo de buscar a Deus e de viver para Deus e viver um mundo de ansiedade, depressão, de opressão, de muitas outras coisas mais. Aí deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir ideologias. Por exemplo, agora a febre é o filme Barbie. E muitas pessoas, cristãs ou não cristãs, estão se embalando nessa. Com a mensagem que contém dentro desse filme, desse desenho antigo, desde 1950, a ideologia é outras coisas. E na atualidade, esse desenho vem trazendo outras ideologias que para destruir família, pessoas, jovens e crianças, assim por diante. E muitas pessoas vão por esse embalo, mas não querem ouvir a voz de Deus. Essa semana alguém me disse assim: olha, lá onde eu trabalho, um grupo de cristãos irá assistir esse filme, que está naquela expectativa para se vestir igual ao personagem. Eu pergunto, por que não se revestir de Jesus, não buscar a Deus e viver para Deus, como nós comentamos aqui na própria lição? Mas a ideologia do mundo, o que o mundo oferece, as pessoas estão bebendo dessa fonte. Veja comigo uma outra citação bíblica que está em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo 10, me acompanhe nos versos 26 até o verso 29, ou verso 31. Hebreus capítulo 10. O fato é que o mundo hoje está sendo sucumbido por coisas errôneas, por filosofias, por tradições, por coisas humanas que não condiz com a vida cristã. Hebreus capítulo 10, verso 26 em diante até o verso 31. Hebreus capítulo 10, verso 26 até o verso 31. Diz assim o verso 26 de Hebreus 10: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Verso 28: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Verso 29: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecendo aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos analisar aqui nessa verso. Verso 26 diz claramente que depois da pessoa ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. A gente sabe que já começa com o cerimonialismo que era feito lá atrás, quando alguém cometia o pecado, levava um animal para morrer no seu lugar. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado, como nosso intercessor perante Deus por nós. E no versículo 27 diz claramente que, pelo contrário, certa expectação será o dia do juízo de Deus. Ou seja, depois que a pessoa conhece toda a verdade de Deus, mas ela continua na prática do erro, ou seja, ela deixa de ouvir a voz de Deus, já não resta mais salvação para ela, a não ser o dia do juízo final. Portanto, o mundo hoje caminha para isso. E no versículo 28 e 29 diz claramente que, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, assim como foi no caso da morte de Estevão, ali estava Saulo e as demais pessoas, estava consistindo na morte daquele que viera, que morreu por nós para nos dar salvação. Ou seja, falando da lei cerimonial, e é claro também que aplica-se a lei moral, os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Quando fala da nova aliança, ou seja, profanou o sangue de Cristo, profanou Jesus. Então, quando se fala da lei de Moisés aqui, fala da lei cerimonial, lei de cerimônias, de sacrifício do Antigo Testamento, quando veio a nova aliança de Cristo Jesus, promulgou que esse cerimonialismo não mais precisa ser feito, porque foi cravado na cruz, mas os 10 mandamentos, que pelo dedo de Deus, ela continua em validade, porque a lei nos mostra onde pecamos e direciona Jesus que nos salva.
E no versículo 30 e 31 diz claramente para você que nós conhecemos isso, ou seja, nós quem? Os filhos de Deus, já está na igreja há muito tempo, os que estão chegando, sabem disso também. E aí a gente fica pensando o seguinte: Deus, quando o Senhor fará a justiça? Versículo 30 fala isso. A justiça não é humana, a justiça é divina. No versículo 31 diz claramente que coisa horrível será aquele dia do juízo daqueles que rejeitou a Cristo hoje, que estará no dia do juízo para prestar contas a Deus, porque a justiça humana é falha e Deus julgará a cada uma dessas pessoas. Portanto, se eu sei que é certo aquilo que é para fazer e não faço, eu estou pecando contra Deus. É o que te fala em Tiago 4, verso 17. Portanto, aquele que comete pecado, a pessoa sabe que deve fazer o bem, não faz, está pecando contra Deus. Ou seja, Deus fala: filho, este é o caminho. Você vai ouvir uma voz à sua direita, à sua esquerda. Mais adiante você vai ouvir uma voz a dizer: andai por esse caminho. É esse caminho que vai levar para o céu. Que caminho para o céu? É o próprio Jesus. Portanto, quando a gente olha para esse cenário, você pergunta: quem é o maior pecador dessa cidade? Pode ser um simples, talvez, funileiro, pode ser um simples catador de reciclagem, pode ser um político, pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser o maior pecador dessa cidade. Então, o que eu devo fazer então? Ir a Jesus, buscar a Jesus, porque através dele a gente vai encontrar a salvação, porque nós não podemos ser insensíveis à voz de Deus. É o que fala Efésios 4,19. Quando eu vou para Romanos 1, versos 21 a 27, descreve a condição do mundo hoje. O mundo onde as pessoas procuram coisas seculares, procuram tradições humanas, procuram filosofias, menos a palavra de Deus. Se você olhar para o cenário da atualidade, você vai ver pessoas indo atrás de Deus, mas para se beneficiar, não para ser salvo. Uma coisa é eu buscar a Deus para que Ele possa me transformar, para que Ele possa me moldar, para que Ele possa me preparar para estar com Ele no céu. Outra coisa é buscar a Deus por interesses. Um pastor também convidou o seu amigo para hospedar na sua casa, e aquele amigo na noite não dormiu bem, acordou umas 2 ou 3 vezes. Quando foi pela manhã, o amigo perguntou: e aí, dormiu bem à noite? Ah, não consegui dormir porque muito barulho. Aí o amigo explicou: é que quando eu vim morar aqui, uma locomotiva de trem passa todas as madrugadas, mas com o tempo eu acostumei. O que isso quer dizer? Quando o pecado se torna uma coisa comum na vida do ser humano, os seus ouvidos se tornam sensíveis àquilo, não mais ele escuta a voz de Deus, ele passa a praticar aquilo que não é da vontade do Senhor. Portanto, quando você precisa do despertador para acordar, antigamente era despertador, agora é celular, você colocava para despertar e você levantava, ou outra hora deixava despertar, desligava ele quando estava dormindo. Isso nos mostra que muitas vezes Deus fala: filho, o caminho para o céu é seguir esse passo aqui, mas o ser humano prefere outras coisas. Portanto, devemos buscar em Jesus o caminho da salvação, buscar em Cristo a paz, buscar em Jesus a transformação, a libertação, a salvação. Assim como foi nos dias de Noé: casavam, descasavam, davam sem casamento. Enquanto as pessoas estão correndo atrás de muitas coisas, assim foi o dia que Deus mandou Noé construir a arca. Durante 120 anos ele falou, o povo não acreditou e o mundo pereceu com água. Somente a família de Noé foi salva, ou seja, a casa ficará deserta. Esse mundo, por ocasião da vida de Cristo, não vai ficar pedra sobre pedra, vai virar um monte de entulho. Quando olhamos para esse cenário um pouco mais, Deus diz que virá a operação do erro e ele vai se afastar, ou seja, o Espírito de Deus vai se retirar da convenção das pessoas, mas não se vai retirar do povo de Deus. Portanto, eu e você devemos ser sensíveis à voz de Deus, como diz o profeta Samuel: fala que teu servo te ouve. Quantas vezes Deus fala comigo, fala com você, e nós o que? Negligenciamos ao chamado de Deus. Portanto, nessa manhã, Deus fala assim: filho, por
mais que sejamos pecadores ou pecadoras, Deus deseja transformar a cada um de nós e nos ajudar a ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus, lavados, redimidos e preparados para morar no céu com Jesus. Em Hebreus capítulo 4, verso 7, a última citação dessa manhã, Hebreus 4, verso 7 diz claramente que o povo de Deus, em algum momento, durante a sua peregrinação na terra, o povo de Deus fez tantas coisas, mas Deus sempre perdoou, Deus sempre buscou. Esse é o nosso Deus, que se fosse olhar para mim e para você, por causa das nossas imperfeições, nós estaríamos exterminados. Mas a sua misericórdia, a sua grandeza é grande para com a gente. Hebreus capítulo 4, verso 7. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 4, verso 7. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus nos chama hoje para nós irmos até Ele. E quantas pessoas estão nesse mundo perecendo por falta de Deus e por falta de conhecimento da sua palavra? O mundo perece não por falta de conhecimento tecnológico, mas por falta de Deus. O mundo perece por falta de obedecer a palavra do Senhor e de se entregar a Deus por completo. Enquanto o mundo, como eu disse para você, enquanto o mundo busca coisas errôneas, enquanto o mundo busca coisas fúteis, que traz vazio, que não traz alusão, Jesus quer dar para nós salvação e vida eterna. Nós vamos ver uma música que será projetada, que ela fala que Jesus é o nosso grande Salvador. Por mais que nós somos pecadores, Ele quer dizer para mim e para você também o seguinte: filho, eu quero dar para você o perdão. Eu quero dizer para você que, independente de qualquer coisa, todos podem ser salvos. Depende da escolha, da decisão, da entrega. E que nessa manhã o Espírito de Deus, que a gente não se rebele contra Deus, não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando você se rebela contra Deus, quando eu me rebelo contra Deus, quando eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo, esse é um pecado que é contra o Espírito Santo, é quando eu deixo de ouvir, quando eu apago, quando eu extingo, quando eu tiro ele da minha vida. E aí não mais ouço a voz de Deus, eu vou me perder. Mas Deus quer dar para mim e para você salvação, vida eterna e por fim salvação. Ouça essa música da Alessandro Samadelo: sou um pecador, mas Cristo quer dar para nós salvação e vida eterna em Jesus. E após ela vamos orar.